Ok. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre como captar clientes de forma prática, dentro do digital e, claro, fora, né? Então, aqui eu separei alguns tópicos que vão complementar o atendimento, dia a dia. E se vocês seguirem a risca certinho, com bastante constância, eu tenho certeza que é inevitável o resultado. É inevitável vocês não lotarem a agenda, ok? Então, primeira coisa que eu separei aqui foi que vocês precisam estar sendo vistas. Vocês precisam ser vistas no ambiente onde vocês trabalham, na cidade. Vocês precisam estar sempre, basicamente, na mídia que fala, né? Vocês já ouviram aquela frase, quem não é visto não é lembrado? Então, as pessoas precisam prestar muita atenção em você. E isso a gente vai implementar com posicionamento, isso a gente vai começar a implementar com algum tipo de imagem que venda você. Então, por exemplo, as pessoas gostam. Se eu pensar em uma profissional que eu admiro muito, eu lembro inicialmente de um arquétipo que ela tem. Eu lembro inicialmente de uma cor que ela mais usa. Então, eu fiz um curso de marketing que todas as vezes que eu lembro da pessoa, ou eu lembro da cor, que era laranja com azul, eu lembro da pessoa e lembro de todo o conhecimento que ela me trouxe. Então, a gente precisa começar a ajustar a imagem que vocês estão transmitindo para o público de vocês, para que vocês comecem a fazer isso com intencionalidade e sejam notadas. Então, quem não é visto dentro do digital, fora do digital, não é lembrado. Então, vocês precisam ser vistas, a primeira coisa. A segunda coisa é que vocês precisam gerar conexão, e isso a gente gera com presença. É muito importante vocês serem constantes dentro do digital. E eu não falo isso de forma não intencional. A presença que vocês precisam colocar lá dentro é, por exemplo, todos os dias ter algum tipo de mantra, colocar as crenças que você tem. Por quê? Porque o fato de eu acreditar numa coisa vai conectar com pessoas que também acreditam naquilo. E elas torcem por mim, a gente se complementa, a gente troca bastante ideia, faz network. Então, o público que eu conecto quando eu passo uma crença minha, o público que eu conecto quando eu passo um tipo de mantra, aquilo que eu acredito, é um público que vai de cara, assim, sempre que precisar do seu serviço, que alguém precisar, no caso do seu serviço, e indicar esse seu serviço para outras pessoas. Então, a tua presença no digital, a tua presença lá no Instagram, que é a principal fonte de captação, né, tem que ser constante. Não adianta você postar hoje um antes e depois, daqui 2 dias você postar que está atendendo, daqui 3 dias você postar que a sua agenda está aberta, não vai adiantar nada, você precisa ser constante. As pessoas não compram de quem elas não confiam, elas não compram de quem elas não acreditam. E, principalmente, elas não compram de quem tem a agenda aberta o tempo todo. Você precisa você precisa ser escassa na agenda. Então, você precisa mostrar que é exclusiva. Outro detalhe que eu falei aqui, ninguém compra o seu serviço se eles não conectam com você, se eles não têm conexão, se eles não confiam, se eles não acreditam no que você entrega, e principalmente um serviço tão personalizado. Eu não estou aqui vendendo um copo, um tipo de produto, um tipo de aparelho que eu posso postar a foto, postar o valor e as pessoas vão comprar comparando o preço comigo e com qualquer outro tipo de vendedor. Eu estou aqui vendendo um serviço, eu estou vendendo o meu tempo, eu estou vendendo as minhas mãos, eu estou vendendo o que eu aprendi, eu estou vendendo o tempo que ela vai passar ali comigo, conversando comigo. Então, principalmente por ser um serviço, as pessoas não vão comprar de você se você for uma pessoa como qualquer outra, né? Um serviço não exclusivo, um serviço que em qualquer esquina ela encontra. Então, vocês precisam começar a passar essa exclusividade. Como que a gente passa essa exclusividade? Se posicionando, gerando desejo, mostrando os resultados e o porquê que eles são diferentes da maioria. Outra coisa que eu até coloquei aqui, eu listei, ninguém compra de quem não tem dinheiro. Isso, sim, se aplica a gente até viu, né? A Mandy, que fala aqui para eles. Pessoal, olha só, a Nathalie falando sobre esse posicionamento no Instagram, né? E a mulher Amanda, né, que a gente segue ela falou uma coisa que a gente achou muito interessante. Ela falou, eu não compro de quem não tem dinheiro,
e eu não compro de quem não parece ter dinheiro. E aí eu pausei na hora e fiquei pensando, falei assim, cara, por que que ela faz isso, né? Por que que ela fala isso? E o que foi a resposta que a gente teve, mais ou menos, né? É basicamente assim, vocês concordam que uma boa profissional vai estar com a agenda cheia? Vocês concordam que uma boa profissional, ela vai ter dinheiro do fruto do trabalho dela? Então, se você está sem dinheiro, se você está sem cliente, isso é sinal que você não é uma boa profissional, tá? Não que necessariamente você seja, é que às vezes isso vai transmitir para as pessoas. Foi feito um estudo uma vez, e pegaram 2 restaurantes que tinham um cardápio parecido e colocaram esse restaurante um do lado do outro. E aí contaram lá quantas pessoas tinha para entrar nesse restaurante. Aí ficaram o dia inteiro medindo, né, um domingo, e ver quantas pessoas entravam no restaurante. Aí um restaurante entrou lá umas 40 pessoas. No outro entrou umas 42 pessoas. E aí eles começaram a fazer vários experimentos, né, para ver se as pessoas de fato acreditavam, se de fato era verdade, um gatilho mental que é chamado prova social. Que é o que é prova social? Quando você mostra que você está vendendo, outras pessoas têm vontade de comprar. Se você chegar num lugar e ver que aquele lugar está vazio e ninguém está comprando, você fica com vontade de não comprar. Aí o que eles fizeram? Eles colocaram uma fila no outro domingo, do mesmo jeito, colocaram uma fila em dois restaurantes. Colocaram uma fila para entrar, de pessoas que eram contratadas. Automaticamente, o que foi que começou a acontecer? O restaurante que estava fila foi atraindo mais pessoas. O restaurante que não estava, em vez de ele entrar 40 pessoas, ele entrou só 20. E o outro entrou quase 80 pessoas. Por quê? Pessoas atraem pessoas. E como que a gente pode trazer isso aqui para a agenda de vocês, tá? Então vamos supor, se alguém percebe que você está desesperada para vender, é mais difícil você vender. Se alguém percebe que você está desesperada para conseguir um cliente, é mais difícil você conseguir um cliente. Se alguém percebe, isso não é só na área da estética, em todas as áreas. Se você for olhar um apartamento, para comprar um apartamento ou um carro, e você chegar lá e falar assim, eu não sei se eu vou comprar, eu estou só observando e tal. Aí o próprio vendedor fala assim, cara, mas compra, eu te dou um desconto. E às vezes você chega desesperado para comprar. Por exemplo, cara, por favor, me venda esse carro de todo jeito. Aí o cara fala, não sei se eu quero vender não, hein? Esse preço está muito barato, se fosse vender, eu vender mais caro. O que a Nathalie está querendo trazer é o seguinte, existem algumas estratégias e que vocês podem utilizar dentro do negócio de vocês. E essa da exclusividade, da escassez, é uma estratégia muito boa, né? Então, talvez, né, aqui vocês não estejam posicionados no Instagram para postar que tem uma Porsche, para postar que tem uma BMW. Só que a ostentação de vocês vão ser outra. Continuando. A ostentação de vocês vai ser, às vezes, postar que está com o cliente, às vezes postar que todo dia você está se movimentando, às vezes postar que todo dia você está fazendo uma unha, está fazendo uma sobrancelha diferente. Pode continuar. Todos os cenários que a gente vive tem várias vertentes. Então, você não pode postar, por exemplo, que você está com um tempo de ócio, né? Que você está com um tempo ocioso, que está sem clientes. Ao invés disso, por que não postar que você tem uma liberdade? Que você pode ir buscar o seu filho na creche de manhã, que você pode passar um tempo com ele brincando no parque, que você pode sair, que você pode ver a natureza, que você pode ler um pouco. Não é todo mundo que tem essa liberdade, principalmente quem trabalha de CLT. Vocês estão aqui hoje trabalhando e empreendendo, então não é todo mundo que tem a liberdade de uma vida de um empreendedor. A gente pode fazer o nosso horário, a gente que domina, a gente que é o nosso próprio chefe. Então, a gente está acostumado, nosso cérebro foi programado para ver só o lado ruim das coisas. Mas a gente pode extrair o melhor e usar isso como estratégia para vender. Então, não é postar, por exemplo, que a agenda
tá lotada. A pessoa manda mensagem, aí, eu vou ver aqui porque minha agenda tá cheia. Não é assim. É ser aquela pessoa que posta, olha, tô com algumas vagas ainda, com com uma oferta diferente. Então, vamos lá. Tô com algumas vagas com uma sobrancelha e uma massagem especial para estimular o crescimento dos teus fios. Tô com algumas vagas exclusivas para a gente fazer uma sobrancelha, uma rena, um buço. É um exemplo. A Dani tá aqui, ela pode aplicar de outra forma na área dela, né? Mas para fazer uma sobrancelha, uma rena, um buço, uma massagem e ainda tomar um cappuccino, então levar um cafezinho para casa. Ou então, enfim, tem inúmeras vertentes. E ao invés de você abordar uma cliente que entra em contato querendo agendar um horário, você falar assim, eu vou ver se eu tenho vaga porque minha agenda tá cheia. Você vem falar assim, olha, eu tô trabalhando assim, 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 o meu trabalho é diferente por isso, isso e isso, perguntando sempre qual que é o objetivo da cliente, porque o melhor vendedor não é aquele que tenta enfiar uma venda de goela abaixo, é aquele que escuta o cliente, né? Então você pergunta qual que é o objetivo, principalmente a área da sobrancelha é uma área que tem muita gente traumatizada, não só com micropigmentação, mas com rena também. Então, tem muita gente que tem medo da rena ficar preta, a rena fica torta. Então, você vai mostrar que o teu trabalho ele não é um trabalho amador. Tu é um profissional. Tu vai mostrar que tu tem esse potencial e tu vai mostrar para tua cliente que tu tá se importando com o que ela quer, com o objetivo dela. Então, qual que é o teu objetivo? Como que é a tua sobrancelha hoje? O que que deixa você... elas prejudicam a tua autoestima? Olha, eu posso fazer um desenho especial. Você vem aqui sem compromisso nenhum. Você vem aqui, eu faço um desenho, você vai ver se você gosta desse desenho. Se você gostar, a gente dá sequência. Se não, você vem aqui, a gente toma um café, a gente conversa um pouquinho, a gente faz uma marcação, porque eu tenho certeza que o meu trabalho vai valorizar muito o teu olhar. E aí, você está disposta a agendar uma avaliação? Então, você não precisa enfiar uma venda, enfiar uma rena, enfiar uma micro, enfiar uma unha na tua cliente, sendo que ela tem várias outras escolhas de outros profissionais, onde todos eles vão fazer a mesma coisa, vão passar o preço, vão mostrar o resultado e vão falar assim, eu tenho horário para tal dia. Tu pode ser diferente disso. E o mundo, a gente acha que a nossa área, as áreas da beleza estão saturadas, só que, na verdade, elas estão saturadas de pessoas que fazem, como que é? O mínimo, né? Fazer o básico não é fazer o mínimo. Fazer o básico é fazer o que tem que ser feito, bem feito. O mínimo é não fazer nem o que tem que ser feito. Então, tem muita gente aí, e o mundo, ele tá saturado, o mercado, ele tá saturado de pessoas que fazem o mínimo. Se você fazer o básico, você já tá acima da média. Então, essa forma de abordar a cliente, eu até depois eu dar alguns avisos aqui, eu quero liberar algumas coisinhas que eu tinha preparado para melhorar e não é nem só melhorar, é poupar o tempo de vocês na hora de editar uma foto, na hora de fazer uma venda, na hora de mandar mensagem para cliente que está lá no WhatsApp. Então, eu estou preparando algo bem especial para quando a cliente entrar em contato, você não só mandar: oi, meu preço é tanto, quer agendar um horário? Então, eu quero fazer algo bem diferente para ser mais fácil para vocês começarem a implementar. E se eu fizer ainda essa semana, eu vou dar um jeito de colocar até nessa aula aqui embaixo para quem está vendo, quem não está presente, né? Então, vou mandar no grupo, vou ver se eu consigo mandar também no e-mail de vocês os scripts e vou anexar embaixo para otimizar mais o tempo. Outra coisa, ser intencional no dia a dia. Ninguém, igual que o Felipe estava falando agorinha, em relação ao post que a gente viu da nossa mentora, ninguém compra de quem não tem dinheiro. Da mesma forma, ninguém vai comprar de uma pessoa que está totalmente ferrada e falida em todos os aspectos. Então, se você só sabe compartilhar que você está passando por problema, você só sabe compartilhar que você está dando um hospital, que você está, sei lá, tendo algum tipo de problema de saúde, ou qualquer tipo de coisinha que vai quebrar ali a autoridade que você tem. Você está passando por problemas financeiros, você está passando por dificuldades. Ninguém quer saber dos teus problemas e dos teus perrengues. E isso, às vezes, é difícil de ouvir, porque, às vezes, tudo que a gente quer é compartilhar, tudo que a gente quer é que alguém venha e traga uma mensagem de apoio. Mas, até nisso, você também precisa ser intencional. Então, por exemplo,
tô passando por uma dificuldade na minha vida relacional. Sei lá, terminei com meu namorado. Nada é contra. Eu não preciso falar assim, gente, meu coração tá partido. Meu namorado foi embora, tô sozinha, tal coisa. Foi o que eu consegui imaginar. Tô sozinha, tô mal, e aí eu vou deixar de atender por uma semana, porque eu preciso me restituir. Ninguém quer saber disso. Você precisa ser intencional até nisso. Olha, então, por exemplo, ao invés de compartilhar isso, compartilha. Estou passando por problemas, mas estou fazendo o que tem que ser feito. Vou liberar aqui algumas vagas. Não, pra... nem falar que tá passando por problema, não. O Felipe tá falando que não é nem pra falar que tá passando por problema. Porque, de fato, você quebra a autoridade que você tem quando você fica compartilhando perrengue. E outra coisa, vem cá, meu amor, por favor. Fala um pouquinho sobre o que o Elton fala sobre perrengue chique. Tá, perrengue chique, gente. Quem já viu o pessoal falando lá na internet assim, eu vim, tipo assim, a pessoa viajou para a Europa. Primeira coisa que a pessoa posta é perrengue chique. É como se fosse assim, ó. A pessoa tá bem na vida. A pessoa vai fazer uma viagem para a Europa. A pessoa compra um carro novo. Aí, às vezes, a pessoa se sente culpada de tudo estar dando certo na vida dela. E ela quer mostrar para quem não está tão bem, mais ou menos assim, gente, eu estou bem, mas não fiquem mal comigo, não fiquem com inveja de mim, porque eu estou aqui, mas eu estou passando alguns perrengues. Então é o famoso perrengue chique, que às vezes acontece muito, né? Às vezes você quer crescer na vida e você fica se sentindo culpada porque vamos supor, a Leda fez 10 mil reais esse mês e a irmã dela está passando necessidade. Aí a Leda fica com vergonha. Cara, eu não vou comprar um carro se minha irmã está passando necessidade. Aí a Leda vai fazer um atendimento lá em São Paulo. Vou para São Paulo, mas, gente, cara, o Uber quebrou. Roubaram minha mala. Ou seja, é uma forma de você se sabotar. E assim, hoje em dia tem curso de todo jeito em relação a esse tipo de compreensão dentro da internet. Então, tem vários tipos de mentores, tem vários tipos de pessoas que consomem esse tipo de conteúdo e quando elas abrem o teu Instagram, abrem o teu story e tá lá, você só postando um monte de perrengue, você só postando um monte de problema, elas vão imediatamente saber que você é uma pessoa toda desajustada, que você é uma pessoa emocionalmente frágil, que você não tem uma agenda lotada, do contrário do que você disse, porque às vezes para captar cliente você fica falando, minha agenda tá cheia, minha agenda tá cheia. E aí ela compreende que você é só uma pessoa que está tentando correr, tá correndo desesperadamente atrás de gente, elas não vão comprar de vocês. Então vocês têm que ter bastante cuidado na hora de compartilhar os problemas para as pessoas. Pode compartilhar sonho à vontade. Outro detalhe também que eu até coloquei dentro das aulas de mentalidade é sobre a gente ficar acreditando na inveja. A gente fica acreditando que todo mundo vai ter inveja se eu crescer e tal. Isso é uma limitação muito grande. Não tem como eu prosperar se eu acredito que as pessoas que estão à minha volta vão ficar com raiva de mim. E aí eu nem prospero. Então, postem bastante os sonhos, postem bastante os objetivos, compartilhem o dia a dia, aquilo que vocês estão vivendo, aquilo que vocês pretendem viver, o porquê que vocês fazem o que fazem, o porquê que é importante para vocês atenderem e conectarem com mulheres que às vezes precisam da autoestima ser reconstruída novamente. Então, compartilhem isso, mas não compartilhem problemas. Os problemas, eles vão repelir as pessoas de perto de vocês. E atrair as pessoas que vão só te desvalorizar, porque ela vê que você é uma pessoa cheia de problema, então significa que você não tem valor nenhum. Não compartilhem problemas. Ninguém quer saber dos teus perrengues, ok? E ser intencional no dia a dia, que eu tava falando, é o seguinte. Eu falei um pouquinho sobre isso, mas ser intencional é todos os dias você postar com o intuito de gerar algum tipo de conexão de fato. Então, por exemplo, o que eu falei lá sobre compartilhar um pouco do que você acredita, um pouco das suas crenças, um pouquinho daquilo que é importante para ti. Porque, por exemplo, se eu sou amiga da Leda, se eu sou amiga da Dani, eu vou todos os dias compartilhar com ela um pouquinho da minha vida, um pouquinho do que acontece, o porquê que eu tenho, o porquê que eu gosto de trabalhar da forma como eu trabalho, o porquê que eu gosto de manter um relacionamento saudável com a minha mãe, o porquê que eu gosto de todos os dias sentar e tomar café com ela pra gente conversar um pouquinho sobre a Bíblia, sobre o universo, sobre mentalidade.
Se eu sou amiga da Leda e da Dani, eu vou todos os dias, ou então sempre que a gente se vê, eu vou compartilhar um pouquinho disso com ela. Eu vou compartilhar o porquê que eu gosto do meu namorado, o porquê que eu gosto das cidades que eu já visitei, o porquê que é importante para mim crescer nessa área. Então, eu vou sempre estar compartilhando quais são os meus sonhos, quais são os meus objetivos. Por quê? Porque essas pessoas são, de fato, pessoas que complementam o meu cenário. A Leda é minha amiga, eu vou compartilhar com ela porque ela faz parte da minha vida. A Dani é minha amiga, então eu vou compartilhar com ela porque ela também faz parte da minha vida. Da mesma forma, a tua audiência, o teu público, eles fazem parte do teu cenário. Você está querendo vender para eles. Então, eles fazem parte, eles vão, se você ser intencional e aplicar a estratégia de forma correta, eles vão comprar. Eles vão ser não só uma audiência, mas potenciais compradores e até mesmo clientes. Então, vocês precisam tratar eles como se eles fizessem parte, de fato, da sua vida. Então, compartilhar, mostrar o que é importante para você. E aí, conforme você vai mostrando um pouco, não da sua vida e da sua intimidade total, mas do que é importante para ti, esse pessoal, esse público vai começar a ver você como uma pessoa que eles podem confiar. Você é constante, você compartilha. Eles podem ver o que você passou ali no seu passado, mandar um direct falando um pouquinho sobre o que aconteceu com eles também. E aí, vocês vão gerando uma determinada conexão e esse seguidor, esse potencial cliente, ao invés de comprar de outra pessoa, ele vai lembrar de você, porque ele é conectado contigo. Porque você faz diferença na vida dele. Porque ele te acompanha todos os dias e vê você postando todos os dias o que é importante para ti. Então, ser intencional é fazer com que cada momento, com que cada situação da sua vida, com que cada momento do seu dia a dia seja algo que vai conectar com as pessoas. A conexão é muito maior do que o engajamento. A conexão que você gera com um determinado público é muito maior do que a quantidade de seguidores que você tem, do que a quantidade de curtida, do que a quantidade de pessoas que estão ali te apoiando, porque às vezes a pessoa está consumindo teu conteúdo e vê você como um profissional, vê você como uma pessoa que sabe gerar valor, sabe gerar, ter um posicionamento legal. Ela só não vai falar, e vai chegar um momento que ela vai falar, e mesmo que ela não fale, ela vai comprar de ti, porque ela acredita no que tu faz. Então, seja intencional nisso também, que eu tenho certeza que essas coisinhas que eu já falei, eu nem falei o que vai de fato trazer cliente, já vai fazer com que dê um boom na tua vida, um boom na captação, na seleção ali de um determinado público que pode ser possíveis compradores. Ok? Mostrar o diferencial nos atendimentos. Eu sei que se você, não sei a Dani, mas pelo menos a Leda, ela teve uma dificuldadezinha ali na questão de uma área que ela atendia, e ela teve que parar porque ela teve uma alergia, e ela até que perdeu um pouco da cartela de clientes dela por conta desse imprevisto, desse acontecimento inusitado. Então, pode ser que a cartela de clientes tenha diminuído muito, mas o pouquinho de cliente que você tem, uma cliente gera um monte de conteúdo. Então, beleza, eu tenho só 10 clientes no mês. Uma cliente gera 5, 10 conteúdos, então as 10 vão gerar 50, 100 conteúdos. E esses conteúdos vão agregar valor na vida das pessoas que estão te acompanhando, fazendo com que elas se aproximem de você. Então, beleza, eu tive uma cliente nessa semana. Eu vou fazer o que dessa cliente? Eu vou gravar o passo a passo dela. Eu vou gravar a diferença da sobrancelha dela para a sobrancelha de uma pessoa da internet, por exemplo. E o porquê que ser teu cliente é legal. E o porquê que a sobrancelha dela ficou diferente com você. Eu vou tirar foto de antes e depois. Vou tirar foto dos detalhes da sobrancelha bem aproximada, por exemplo. Vou tirar foto do rosto dela, porque ter um perfil humanizado com vários rostos faz com que a pessoa olhe e fale assim, cara, essa pessoa aqui, ela valoriza a beleza de cada cliente de forma individual. Então, é um diferencial. Você pode fazer conteúdo, você pode dizer o porquê que a neutralização da sobrancelha é essencial, é importante. Enfim, uma cliente, você já tem ali 5, 10 conteúdos. E esses conteúdos, no decorrer da semana, conforme você vai liberando, vai soltando, vai fazendo com que as pessoas consigam entender o porquê que o teu atendimento é diferencial. Então, mostrar o diferencial nos atendimentos, mostrar que você sorri com ela, gravar um time-lapse. Time-lapse é quando você coloca lá naquela função lá do iPhone, a gravação acelerada, né? Então, você coloca ali, grava que tá atendendo.
Tira do time-lapse, coloca só no vídeo e grava que você conversa com ela, que você escuta ela. Grava você fazendo o atendimento, grava os materiais que você está utilizando e o porquê que eles são diferentes, por que eles têm qualidade. Então, entende que às vezes a gente só está sem cliente porque a gente não consegue ter criatividade para montar vários tipos de cenários, direcionar o que a gente faz para o público correto de forma correta. Então, é só fazer o que tem que ser feito. Todas as pessoas, eu vou até fazer um script também. Cada cliente que vocês atenderem, vocês têm que fazer no mínimo 5 tipos de conteúdos diferentes. Cada cliente. Então, vamos lá. Hoje você atendeu só uma cliente a semana inteira. Você vai fazer foto antes e depois dela, você vai fazer vídeo do atendimento, vai fazer o passo a passo, vai fazer a aplicação de renda, vai fazer... Enfim, não importa o que você vai fazer. Precisa ser 5 conteúdos. Então, você não precisa gravar de todas as clientes que você tem, mas de no mínimo uma por semana, de no mínimo 2 ali por semana, vai ser o suficiente para você ter conteúdo para começar a distribuir na rede social, conforme os dias forem passando e até mesmo nos dias que você não estiver atendendo. Olha só que estratégia legal. Às vezes você fala assim, o que eu vou postar sendo que eu não estou atendendo hoje? Tem o teu dia a dia que dá de postar, tem uma narrativa que dá de dizer sobre o porquê que teu atendimento é diferente, tem aquele resultado daquela cliente que você não postou, tem as fotos dessas clientes que você fez para fazer vários conteúdos. Então, você consegue ser intencional até mesmo quando você não está atendendo. Então, mostrar o diferencial do atendimento. Eu até escrevi aqui, aquele passo a passo, o porquê que você usa o produto que usa, o porquê que você faz a finalização, o que é neutralização e por que ela é tão importante. Você tem over delivery? Vocês conhecem o que é over delivery? Então, over delivery é tipo, a pessoa pagou, digamos ali, R$50 pelo meu atendimento. Ela vai receber o meu atendimento conforme o que eu já entrego. Então, por exemplo, eu entrego rena, o custo da minha rena é R$50, a pessoa vai pagar os R$50 e isso é um atendimento comum. O over delivery, ela vai pagar e vai levar mais do que ela pagou. Só que não vai ser um custo alto para ti. Você entregar uma balinha para ela, entregar uma escovinha, fazer uma massagem. Isso é over delivery. Fazer um bilhetinho escrito à mão, com um bombom grampeado, enfim, tem vários tipos de possibilidades de você fazer isso. E quando você faz isso, a pessoa vai, posta outra pessoa vem falar, que legal, eu vou ser atendida, eu vou levar isso para casa, vou fazer um orçamento com tal pessoa, com fulana de tal, com a Leda, com a Dani. Então, entende que, tipo assim, esse diferencial é de fato o que vai fazer com que você se diferencie mesmo da grande cartela de pessoas, da grande cartela de profissionais e também da grande massa de pessoas que julgam que o mercado está saturado. Não está saturado porque as pessoas fazem só o mínimo, fazem nem o básico. Então, você tem um over delivery? O que é esse over delivery? E qual que é o benefício que ele traz? Então, por exemplo, o que é o meu over delivery na Rena quando eu atendo? Meu over delivery na Rena é passar a esfera de cromoterapia na região da sobrancelha quando eu finalizo, fazer uma massagem local que vai consequentemente estimular o crescimento dos fios. E aí eu sempre uso uma narrativa o seguinte: sabia que esse over delivery que eu te entrego vai fazer com que a tua sobrancelha cresça 2, 3 vezes mais? Não, sério? Sério. Só essa massagem? Sim, só essa massagem. Por quê? Porque quem é a pessoa que você conhece que vai para frente do espelho massagear a sobrancelha? Ninguém. Então, a massagem que eu faço aqui acelera a circulação sanguínea, desobstrui os poros que você tem e faz com que esses cabelinhos, esses fios cresçam mais rápido. Então, entende que tipo, esse over delivery é valioso para cliente, é valioso para aquela cliente que tem um monte de falhas e quer ter uma sobrancelha reconstruída. Então, quando você entrega o over delivery e explica para a pessoa o porquê que ele é importante, então, beleza, eu entreguei no procedimento, mas e se eu quiser entregar só um bombom? Você fala assim, olha, eu vou te entregar aqui uma cartinha escrita à mão e eu quero que você guarde, tá? Daqui a 1 ano, eu quero que você lembre da cartinha que eu fiz para você, porque você é uma cliente muito especial para mim. E eu quero que você saiba disso, porque mesmo quando o mundo estiver desabando, tem pessoas, até que nem fazem parte do teu ciclo, que gostam de você, que te valorizam, e eu sou uma delas, tá? Eu amo muito a sua alma. Você acha que esse discurso vai fazer com que a cliente escolha outra pessoa para ir ou ela vá só em você? Então, é só fazer o básico.
o básico bem feito. Traçar estratégia. E eu tô aqui para isso. E eu quero que quando vocês tiverem dúvidas, vocês vão lá no grupo e falem, olha, eu tô com dúvida nisso, nisso e nisso. Como que eu faço para captar cliente assim, assim, assim? Fidelizar cliente dessa forma é legal? Fidelizar cliente de outra forma também é legal? Qual que é o prós? Eu quero que vocês façam isso, porque quando vocês começam a forçar o cérebro de vocês a pensar no que vai captar, faz com que vocês compartilhem, o teu cérebro vai fazer com que você continue buscando ideias e, inevitavelmente, você vai crescer. Então, é muito bom a gente fazer pergunta, principalmente para pessoas que podem ajudar a gente. Eu estou aqui para isso. Eu vejo que vocês quase não perguntam, quase não tiram dúvidas, e isso atrasa não a minha vida, mas a de vocês, porque eu não vou saber como ajudar. Eu estou fazendo o que é importante eu fazer para que vocês cresçam, mas as dúvidas de vocês são valiosas também. Então, vamos lá. Outra coisa. Eu espero que tenha dado de entender. Se não entendeu, que essa aula está ficando gravada, quero que volte porque esse aprendizado que eu passei, esse conhecimento que eu passei é um aprendizado valioso em relação ao over-delivery, em relação a você saber utilizar de pequenas circunstâncias do dia a dia como estratégia para fazer venda. Outra coisa. Não tem como você não ter resultado se você for constante. Não tem como você não ter se você for uma pessoa constante. Se você é uma pessoa que, independentemente das crises, está ali fazendo o que tem que ser feito dia após dia. Postando, conectando, mandando mensagem para quem segue vocês, perguntando qual foi a última vez que ela fez a sobrancelha, por exemplo. Enfim, tem inúmeras possibilidades, mas o que eu quero dizer é, não tem como você não ter sucesso se você estiver em movimento. Lembra da lei de Newton lá? Um corpo que está em movimento permanece em movimento? E a lei da inércia é o seguinte, se você estiver parado, você vai continuar parado. E o sucesso, ele não vai levantar de onde ele está e vir até você enquanto você está sentado e parado. Você precisa se movimentar em direção a ele. Então, é lei. A gente precisa, é a lei, tipo, a lógica de Deus embutida. Isso aqui é... Como que é aqueles carros, sabe, de corrida? Não tem como. A lógica de Deus, a lógica divina, é pautada em contraste. Então, se você analisar o universo, você vai ver que tem a lua, tem o sol, que tem o homem, tem a mulher, tem o bem e tem o mal. Enfim, tudo é contraste. E para você chegar a um determinado objetivo, para você produzir um efeito, para você ter um efeito, você precisa produzir causas. Então, não existe efeito sem causa, não existe sucesso sem esforço. Não funciona assim. Você precisa estar se movimentando dia após dia. Não sei o que postar. Tô sem ideia. Preciso de, sei lá, de uma motivação ou de, no mínimo, uma inspiração para mim seguir, para mim poder fazer com que isso continue andando. Vou lá. Eu tô pagando a Nath para isso. Eu tô fazendo isso. Eu tô investindo na minha história. Tô investindo no meu sucesso. Tô investindo na minha carreira. Então, eu vou lá mandar mensagem para ela. Eu vou lá perguntar o que eu tenho que fazer aqui. Então, é importante que vocês tenham essa mente perspicaz para sempre estar buscando uma forma de melhorar. Não tem como vocês crescerem sozinhos. Não tem como você esperar que o sucesso caia de cima para baixo sem estar se movimentando, tendo dúvidas em cima desse movimento e fazendo perguntas para quem pode ajudar. Então, se hoje eu tivesse, sei lá, fui baleada, eu vou conseguir tirar essa bala sozinha e permanecer viva, sobreviver? Não, eu preciso buscar ajuda. Eu preciso buscar ajuda de um médico que sabe como retirar aquilo e sabe como costurar, sabe como fazer uma sutura. Eu preciso buscar ajuda. Então, isso é muito importante também. Então, outra coisa que é muito importante também a gente pautar é mais conscientização e diferencial e menos antes e depois, agenda aberta e promoção. Nossa, eu acho que o meu Instagram é cheio disso, de que promoção a gente faz só em estoque velho, mofado, que não faz mais sentido a gente ter ali. Você trata o teu serviço, aquilo que você faz, aquilo que você coloca as mãos como um produto velho e mofado, todas as vezes que você coloca promoção, sobrancelha com 30% de desconto, você está desvalorizando o tempo que você tem, desvalorizando a tua vida, prejudicando a tua saúde, prejudicando a tua autoridade e afastando e repelindo clientes que vão valorizar o que você faz. Então, você vai só atrair clientes por preço e vai repelir clientes que gostariam
ser atendidas por você e que não te trocariam por nada. Porque quem vem por preço, vai por preço. Beleza, você está fazendo mais barato. Quando você subir de valor, ela vai procurar uma pessoa que faça mais barato também. Então, vale muito mais a pena você começar a investir e fazer o que tem que ser feito de forma coerente, sem estar prostituindo o que você faz, e a longo prazo você começar a ter uma cartela de clientes qualificada, do que você ter um monte de cliente hoje que nunca mais vai voltar porque você está fazendo promoção. Então, isso, assim, é uma escolha que você vai ter que fazer. O começo não é fácil. Eu vou até chamar o Felipe. Meu bem, Felipe colocou como meta fazer crescer a audiência dele, vender mais serviço, mais mentoria, né? Comprar algumas coisas específicas esse ano. E no começo, tipo, quando ele decidiu isso, no comecinho ele até tava falando assim, eu acho que eu tô perdendo seguidores, não tá fazendo sentido e tal. E conforme ele foi fazendo, tem uma semana que você começou? Uns 4 ou 5 dias. Tem 5 dias e ele já tá vendo resultado. No começo ele tava querendo desistir, mas tem 5 dias que começou. Ainda tô. Tem 5 dias que, tipo, os resultados estão vindo devagarzinho, e daqui, tipo, um mês, os resultados já vão estar sendo mais nítidos, mas é a constância que vai virar esse jogo para ele. Fala um pouquinho sobre isso. Sobre o quê? Sobre você respeitar o processo, fazendo o que tem que ser feito. Gente, uma coisa que eu tenho como base na minha vida é entender que, tipo assim, a prosperidade é natural. A prosperidade já está dentro de você. Os seus resultados extraordinários já estão dentro de você. Você já tem aquilo que você precisa para fazer acontecer. Só que é igual uma semente, né? Você vai plantar inclusive, eu vou até pegar aqui para vocês verem uma coisa aqui. Vai. Vai pegar a batata. Queimar. Ó, isso aqui é uma batata doce que não foi feita. E ela começou a florescer aqui, ó. Eu não tenho ideia, olha só. Vamos supor que isso aqui é uma semente, tá? Vamos supor que isso aqui é uma semente. Uma semente, a gente sabe que vai dar uma árvore. Mas a gente não sabe quantas árvores tem dentro de uma semente. Como assim, Felipe? Vamos supor que isso aqui é uma semente e está nascendo aqui uma árvore dela. Aqui vão gerar vários frutos, ou várias batatas doces aqui. Vários frutos. E esses frutos vão gerar outras sementes, que vão gerar outros frutos. Então, quando você planta alguma coisa hoje, você não pode querer colher o resultado hoje. Isso vai contra a lei do universo, de plantar e colher. Então, se for só colher, era bom, mas tem que plantar. E a gente não tem que plantar só uma vez. A gente tem que plantar hoje, tem que plantar amanhã, tem que plantar depois. Você tem que fazer com que a sua vida ela seja um plantio contínuo, sempre plantando, para daqui a um tempo começar a vir vários frutos. E quando você começar a colher esses frutos do que você está fazendo, você não parar. Então, trazendo de forma prática. Então, vamos supor que a Nathalie está falando aqui, faz um post, e desse post aí você atende um cliente, desse cliente vão surgir vários conteúdos. Aí você faz isso. Vai lá, atende um cliente, grava, posta, aí vai postando. 25 dias seguidos, atendeu 25 clientes, vários conteúdos. E aí a sua agenda enche. Aí você está com a agenda tão cheia que você para de plantar. Você fala, não, minha agenda está cheia, não vou postar o conteúdo, depois que eu tiver um tempo eu continuo postando. Aí o que vai acontecer? Você vai atender aqueles clientes que você estava, e daqui a pouco, quando acabar esses clientes aí, você vai voltar para estaca zero. Aí você vai ter que começar a plantar tudo de novo. E aí, às vezes, você vai falar, cara, minha vida parece que não anda. Eu estava cheio de cliente, eu achava que isso aqui ia funcionar, eu achava que isso aqui ia explodir, e agora eu parei, eu vou ter que começar tudo de novo. Então, essa questão da constância, né, ela vai te causando isso. São várias sementes que você vai colocando no meio do percurso e você futuramente vai conseguir, não futuramente, né, com o tempo você vai começar a colher isso daí. Exatamente.
Uma coisa que eu aprendi também, que é muito valiosa, e eu queria que até que vocês anotassem também, porque todas as vezes que vocês pensarem em querer parar, em desacelerar um pouco, vocês olharem para essa frase e falar assim, cara, isso aqui faz sentido. O ano 2024 vai passar independentemente de você fazer alguma coisa ou não. Cabe a você se você vai virar 2024 para 2025 com uma cartela cheia de cliente, com muito dinheiro no bolso, com uma mentalidade diferente, com vários tipos de uma audiência muito reformada dentro do Instagram, uma quantidade de seguidores boa para você estar sempre ali alimentando e transformando eles em potenciais clientes. Cabe a você. O ano ele vai passar de qualquer forma, você plantando ou não. Então, não é muito mais viável a gente fazer e daqui um ano o resultado da gente ser diferente, ou daqui 6 meses o resultado da gente ser diferente? Então, o ano, o semestre, ele vai passar de qualquer forma. Agora, cabe a você se você vai estar ou não fazendo algo em relação a ele. Você quer estar dezembro como? Quer estar julho como? Depende de você. O que eu estava falando aqui. Mais conscientização e diferencial e menos antes e depois agenda aberta e promoção. A conscientização que eu falo é o seguinte: você sabe o que você faz. Você sabe por que o teu trabalho é diferente. Você sabe cada detalhe, desde a higienização da pele até a aplicação da rena, neutralização e finalização. Só que a tua cliente não sabe disso. Às vezes, principalmente se ela nem é tua cliente, se ela deitou na máquina de outros vários profissionais, ela só deita, ele atende ela levanta e tá pronta. Então, é muito importante. Ela nem sabe por que é importante uma boa higienização, ela não sabe por que é importante uma boa neutralização, ela não sabe por que é importante fazer o que você faz. Então, a conscientização é isso. Você vai pegar o que você sabe, faz o seguinte, de forma prática mesmo. Pega um papel, anota tudo o que você sabe fazer e o porquê que é importante fazer cada passo. A higienização correta, o corte correto, o desenho, a marcação fina, a textura da rena está sendo preparada corretamente. Tudo isso, tudo o que você sabe fazer e o porquê você faz isso. E aí vai gerando conteúdo em cima daquilo. Por quê? Isso vai fazer com que a tua cliente saiba que você tem autoridade naquilo que você faz. Imagina só se eu tô aqui selecionando uma pessoa para colocar silicone, um médico. E aí eu tenho várias opções de médico. Tem aquele médico que ele posta o antes e depois, ele posta que a agenda dos meses tal, tal e tal estão abertas, que a consulta dele é tanto, ele posta que ele atende em tal região do Brasil, e enfim, ele posta isso. E tem outro médico que posta o seguinte, ele posta o tipo de prótese que ele trabalha, o porquê que ela é diferente da maioria. Ele posta a cicatriz dele, ele posta que ele não trabalha com ponta, ele trabalha com cola cirúrgica, que legal. Ele posta o resultado, o feedback das clientes que ele tem, o porquê que elas escolheram fazer o procedimento com ele. Eu vou escolher que médico para mim colocar uma coisa, um corpo estranho dentro de mim. Vou escolher aquele médico que compartilha tudo o que ele sabe, porque ele está me conscientizando do porquê que é importante fazer o que ele faz. Então, eu vou escolher ele, logo eu escolho ele, além de todos os outros médicos que eu tenho acesso. Então, essa conscientização, a cliente ela não sabe por que é importante fazer o que você faz. Ela não sabe por que a cromoterapia vai interferir na circulação sanguínea dela. Ela não sabe por que a massagem vai fazer isso. Ela vai saber quando você conscientizar. E quando você conscientizar o teu público, esse público ele vai se qualificar e vai escolher você, ao invés de outros profissionais que não fazem isso, que só postam agenda aberta, que só postam antes e depois e que postam promoção. Faz sentido? Então, mais conscientização e diferencial, eu falei um pouco de diferencial no começo da aula, e menos agenda aberta, promoção e antes e depois. Isso é importante, sim. Agenda aberta, entre aspas, só que com uma certa escassez. O antes e depois é muito importante também para as pessoas verem com clareza ali a diferença de como que era o resultado e como que ficou depois de você ter colocado as suas mãos. Só que muito mais importante que isso é o diferencial que você entrega nesse atendimento, a conscientização que você entrega para a tua audiência e o porquê que elas seriam mais felizes se comprassem de você. Então, isso daqui foi o que eu pautei. Eu vou passar agora só algumas coisinhas que eu anotei aqui sobre o que faz você repelir clientes. E aí, vou passar os avisos, a gente já finaliza. Então,
O domínio da técnica, são 6 coisas que eu pautei aqui e vou falar para vocês. O domínio da técnica tem que ser 100%. Você não consegue ter convicção daquilo que você está vendendo, você não consegue acreditar em você mesmo até, sobre aquilo que você está entregando, quando você não domina a técnica 100%. Então, a tua técnica, você tem que trabalhar em cima dela, treinar diariamente, tem que fazer com que ela seja aquela técnica que seja irresistível aos olhos das pessoas que estão te acompanhando, para que você tenha convicção e confiança em você mesma na hora de vender. Então, hoje em dia, eu tenho uma técnica tão surreal que eu não tenho medo nenhum de falar assim, olha, minha técnica custa tanto, porque eu entrego isso, isso e isso, e porque minha técnica é diferente disso, disso e daquilo. Porque eu domino. Se eu não dominasse, nada das estratégias que eu estaria passando aqui fariam sentido. Então, se certifique de que você está entregando o melhor resultado que pode. Se isso, às vezes, custar mais tempo de você na hora de atender, tudo bem. Se isso, às vezes, custar mais estudo, mais horas de treino, tudo bem, faça isso. É muito importante que você domine 100% a técnica que você está querendo entregar e vender. Segunda coisa, não fazer uma oferta irresistível. Lembra da questão do over delivery? Lembra da questão de você entregar muito mais do que a cliente espera? Isso é uma oferta irresistível. É você mostrar o porquê que você é diferente e falar, olha, eu tô com 5 vagas essa semana com esse e esse serviço juntos, por um preço especial para as 5 primeiras pessoas que agendarem comigo. Então, quando você faz uma oferta tentadora a ponto de ser basicamente irresistível, não tem como as pessoas não comprarem. De que forma que você está oferecendo o teu serviço atualmente? E você precisa também focar na transformação que a tua técnica entrega, aquilo que eu falei também no decorrer da aula. Terceira coisa, não ter clareza na comunicação. Um detalhe muito importante, vou ser bem breve em cima dele, é a questão de para quem que vocês estão vendendo o serviço de vocês. Então, por exemplo, você trabalha com uma técnica de rena natural, com uma técnica de rena que fica translúcida, com uma técnica de rena que tem uma durabilidade média, baixa para média, e com reconstrução. Você não pode, todas as vezes que você for postar isso e estiver mantendo a tua autoridade em cima disso, atender aquela cliente. Você pode até atender, mas postar aquela cliente que gosta da sobrancelha super fina e super marcada vai quebrar totalmente a tua autoridade, aquilo que você está construindo todos os dias. É a mesma coisa de você ter plantado uma semente, a semente está frutificando, está germinando, está frutificando, e você vir lá e cortar ela pela raiz. Você vai quebrar tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você defende, que é a naturalidade. Então, é importante que vocês tenham clareza de para quem que vocês estão comunicando. Comunicando com pessoas que pretendem ter uma sobrancelha natural. Comunicando. Isso, às vezes, significa perder aquelas clientes que gostam de uma sobrancelha mais marcada. Algumas vão chegar e individualmente vão falar para você que gosta dela mais marcadinha. E tudo bem você atender, você só não pode compartilhar. Mas a maioria, às vezes, vai simplesmente se afastar de ti porque elas não são um público que é qualificado por ti. Da mesma forma, por exemplo, a Porsche. Hoje, só quem compra da Porsche é quem tem dinheiro para comprar uma Porsche. E ela vai repelir a galera que não tem dinheiro, que tem dinheiro só para comprar um Uno, um Chevrolet, alguma coisa. Então, vocês precisam ter clareza daquilo que vocês estão vendendo e comunicando, para comunicar exatamente com o público que vai comprar de você. E esse público precisa ser qualificado. E vai ser qualificado se você ajustar isso. Você precisa saber com quem você deve se comunicar e para quem quer vender. Quarta coisa, não gerar conexão de forma intencional. Aquilo que a gente falou também no começo, que a conexão é muito maior do que o engajamento. Eu compro com muito mais facilidade de uma pessoa que que está no meu círculo, que compartilha um pouco do que ela acredita, compartilha um pouco do que isso dela. Eu confio naquilo que ela está falando. Porque ela não postou uma vez diferente. Ela postou o tempo inteiro. E todas as vezes que eu comecei a acompanhar, que eu acompanhei, eu pude perceber que ela entregou o melhor 100%. Ela defende a naturalidade, ela defende a reconstrução, ela defende uma sobrancelha mais volumosa. Eu acredito que ela consegue me suprir melhor. Eita, gota serena. Vida.
O negócio coisou. O quê? Ah, você perdeu conexão. Eu acho que tá dando áudio Liga o ainda. teu Wi-Fi aí. Teu próprio... Pergunta se o pessoal tá ouvindo. Gente, vocês estão ouvindo? Sim. Estão ouvindo? Eu liguei. Só um minutinho, tá? Tá sendo gravado. Tá. Quer complementar alguma coisa? Não, tá excelente. Excelente. Vitor, conecta aqui. Estamos entrando novamente, gente. Ok. Vamos lá. Pode continuar. E quarto e último ponto. Não, ainda faltam 2 pontos, né? A falta de quebra de objeção. Então, eu queria que, pode ser você, Leda. Fala o que é quebra de objeção. Sim, eu vou perguntar aqui para ela. Qual que é a maior... Oi? Não. Por quê? Sério? Qual que é a maior dúvida e maior medo das clientes que querem comprar de você, por exemplo? Você pode me responder aqui? Qual o maior medo? Uhum. Ela sempre vem me falando que passou em outra profissional, não sei se eu entendi a Uhum. pergunta direito, e que foi fazer uma rena pela primeira vez e que voltou com a... parecendo que pintou de carvão. É o maior trauma delas e o maior medo. Então, sempre quando eu ofereço uma rena, ela já vem com esse trauma, com essa barreira para mim. Eu sei. Então, isso é uma objeção. A questão, a cliente, ela vem com medo e a gente quebra esse medo dela, mostrando o diferencial do nosso serviço. Então, se o teu serviço fosse um serviço marcado, tu teria uma dificuldade muito maior de fazer uma venda para uma cliente que tem medo disso. Por quê? Porque o teu serviço é muito marcado, ela teme exatamente isso. Agora, quando você prega, defende a naturalidade, mostra, e às vezes até mesmo quando ela continua com medo, você vai falar assim, olha, eu sei que você tá com medo, então vamos fazer o seguinte, você vem no meu espaço, vem no meu estúdio, faço um desenho, eu aplico a rena e se você não gostar, eu faço a remoção, porque eu tenho um produto para remover 100%, e ainda assim, se você gostar, a gente você me passa o valor. Caso contrário, fica como como que eu posso dizer? Fica como um presente meu para você, se você não gostar. E se você não gostar, eu te devolvo o teu dinheiro. Alguma coisa do tipo. Faz com que o cliente olhe para ti e fale assim, cara, ela não tá atrás de mim só pelo preço que eu vou pagar para ela. Ela tá atrás de mim pelo objetivo que eu tenho. Então, você mostrar o teu diferencial, você chamar a cliente para tomar um café, por exemplo, você chamar ela para ela entender como que você trabalha de forma particular ali, de forma individual, vai fazer com que ela se sinta única e ela não te troca nunca. Então, quando você não quebra as objeções dos seus clientes, ou principalmente, não quebrar a objeção é só o topo da montanha. Ali por trás está a falta de empatia sua com a vida dela. Como, por exemplo, às vezes você não quer nem entender qual é o objetivo dela, não quer nem entender o que ela pretende, não quer nem entender quais são os medos, os traumas que ela tem em relação a esse serviço. E aí você nem sabe se ela tem objeção, já passa o preço, a foto, os horários, e ela não agenda, ela simplesmente não responde mais. Porque você não se importa, de fato, com o que importa para ela, né? Então, pergunta sempre o que é importante para ela, qual que é o objetivo, e qualquer tipo de objeção que ela tiver, quando você fizer essas perguntas, você vai e quebra a objeção, agenda uma avaliação. Por último, assim, em última instância, vocês vão agenda uma avaliação que vai fazer com que elas, no mínimo, vá até vocês. E aí, ali vocês conseguem fazer uma venda, gerar mais uma conexão pessoal ali, particular com ela, e vai fazer com que ela se sinta importante, valorizada e queira fazer um serviço com você, porque ela confia, principalmente na tua energia de forma pessoal, né, Ali? E por último, não tratar o Instagram como uma vitrine. Às vezes, você vai estar lá dentro do Instagram
só postando antes e depois, postando o que tá na promoção. Tem muito Instagram também até hoje que eu entro e tá cheio de sorteio lá dentro. Então, por exemplo, quando você não trata, se você entrar hoje, ou então passar na frente da vitrine da Prada, vocês não vão ter desejo de comprar algo, de entrar para no mínimo ver alguma coisa lá dentro, vai para acompanhar, se tiver com um cheirinho diferente, alguma coisa lá. Então, da mesma forma funciona o nosso feed ali. A pessoa, ela entra, se ela gostar daquela vitrine inicial, ela vai falar, cara, eu gostei, eu vou ver os destaques. Aí ela vai ver os destaques, ela vai dar uma analisada, ela vai ver se você posta, você vive exatamente aquilo que você prega, ela vai ver o teu story, os atendimentos, o teu dia a dia, aquilo que você acredita, e aí ela vai falar, cara, acho que a energia dessa mulher aqui é legal, acho que da próxima vez que eu for sobrancelha eu vou fazer com ela, vou começar a seguir. E aí ela começa a seguir a partir daquela vitrine bem organizada que você tem. Você passaria lá na Cônego, que é Araguaína, né? Lá na Cônego, e se tivesse uma loja bagunçada e outra organizada, qual é que você iria escolher entrar? Uma vitrine toda bagunçada, toda colorida, e uma vitrine monocromática, uma vitrine bem planejada, bem limpa, bem organizada. Você vai entrar exatamente naquela loja que está organizada, que está limpa, que está direcionada para um público qualificado. Ali naquela loja que tá toda bagunçada, eu tenho certeza, só de passar pela frente, que as roupas lá são muito baratas e que na primeira lavagem na máquina, ela vai se desfazer toda. Ou seja, não tem qualidade. Quando eu passo na frente de uma loja, a vitrine é organizada, eu sei que ali pode ser que o custo seja um pouco maior, ainda que não seja, e que eu nunca vou me arrepender de comprar uma peça de lá. Da mesma forma funciona com o nosso serviço. Então, não tratar o Instagram como uma vitrine, principalmente por ele ser como que eu posso dizer? Principalmente por ele ser a principal fonte ali de venda, é um erro muito grande, é o que impede vocês de captar clientes também. Enquanto isso acontecer, você vai continuar perdendo sempre. Então, o que eu falei, né? Você tem um Instagram para gerar conexão, criar conteúdo, aumentar o nível de consciência da audiência, fazer narrativas práticas, mostrando por que você é diferente, compartilhar um pouco do teu dia a dia de forma intencional, sem muita bagunça. Compartilhar o dia a dia não é compartilhar a hora que você está acordando, com aquela cara toda bagunçada, a bagunça da sua casa, a bagunça que o seu filho está fazendo. Não, é compartilhar de forma intencional aquilo que é importante para ti. Um detalhe, para sempre que a pessoa lembrar daquela cor, ela vê aquela cor, lembrar de você. Sempre que ela vê uma frase motivacional que você posta todos os dias, ela lembrar de você. Então, ela vai ter prazer em te acompanhar pela tua intencionalidade. Você só não tá colocando um monte de coisa aleatória nos stories, um monte de coisa aleatória dentro do feed. Você tá, de fato, sendo intencional, direcionando aquilo que você sabe para um público correto. Então, essas são as coisas que impedem vocês de captar clientes. Eu coloquei aqui, eu vou finalizar aqui a aula. Por último, sempre mostre a diferença entre benefício e característica. Então, por exemplo, o que é característica? Característica é uma sobrancelha muito marcada, uma sobrancelha muito compacta e uma sobrancelha mais clara, uma sobrancelha menos marcada, menos compacta. Isso é uma característica do teu trabalho. O benefício do teu trabalho é o que o cliente vai obter de qualidade de aprendizado a longo prazo. Oi? Senta aqui. Característica. Pessoal, vamos falar de característica, tá? Isso é marketing também. Então vamos supor, eu vou comprar uma Porsche. Eu chego numa concessionária, tem uma Porsche e tem um Fiat. Se eu for falar de característica, eu vou falar o quê? Esse carro aqui tem 4 pneus, eles têm aqui 4 portas cada um. Esse carro daqui, ele tem... Esse aqui é bom para carregar a escada do pedreiro, falando do Fiat. E se eu for falar da Porsche, eu vou falar praticamente a mesma coisa, só que um pouquinho melhor. Então, vou falar, esse aqui também tem 4 pneus. Esse aqui também posso carregar uma escada. Não é muito bom, mas eu vou conseguir carregar uma escada. Esse aqui tem 2 retrovisor. O motor desse aqui, ele consegue chegar até tal velocidade. Beleza. Isso daqui é característica. Agora, se eu vou falar benefício de um carro,
Os benefícios de um Fiat e de uma Porsche são completamente diferentes. Por exemplo, uma Porsche vai te trazer status, vai te trazer muito mais conforto, vai te trazer muito mais segurança, vai te trazer muito mais autoridade. Quando você tem uma Porsche, você anda com a Porsche, você se sente mais seguro, você se sente mais homem. Ou seja, os benefícios são coisas que não são só palpáveis. Um exemplo aqui, ó, esse vestido daqui, se a gente for falar do pano, ó, esse pano aqui é um pano X, ele é branco e ele é florido. Um pano, um vestido que é branco, que tem um pano X e é florido, ele vai ter vários vestidos iguais àquele ali. Agora, se eu falar, menina, esse vestido é perfeito no teu corpo. Vai te deixar linda, vai te deixar maravilhosa, vai te deixar parecendo uma princesa. É benefício. Então, o benefício é o que as características do produto vão causar para a pessoa. Então, o remédio, se você fosse vender um comprimido, ó, o comprimido tem 1 grama, ele é em formato de bolinha, ele é feito com tal ingrediente, tal ingrediente, tal ingrediente. São características. Benefício, vai tirar sua dor de cabeça, vai tirar a sua dor de cólica, vai tirar a sua dor no coração que você está sentindo. Então, você tem que vender. Ninguém compra remédio pensando na característica. Ah, não, que esse remédio aqui ele tem um pouquinho a mais de dióxido de carbono. Ninguém vai comprar isso. Só vai comprar o benefício. Esse remédio aqui vai me curar, vai me deixar bem, vai me deixar curada, vai tirar isso tudo do meu coração. Isso aí. Perfeito. É isso, gente. Exatamente isso. Vou parar a gravação aqui. A gente vai conversar um pouquinho sobre algumas dúvidas que vocês têm em relação a isso, o que eu puder ajudar. E aí, no finalzinho, eu vou trazer alguns avisos de alguns presentinhos que eu fiz para vocês. Deixa eu parar aqui.